Salve, gente, beleza? Espero que sim, espero que vocês estejam em casa, tranquilos, se cuidando, se informando e estudando também, por que não? Eu vim aqui hoje para a gente começar o nosso segundo trimestre, mas esse começo tem gosto de passado, já que a gente vai relembrar um pouco do que nós vimos no primeiro trimestre. Basicamente hoje eu vou fazer uma revisão com vocês sobre o que diferencia um período simples de um período composto e o que diferencia um período composto por coordenação de um período composto por subordinação. Eu começo essa revisão pegando o gancho de uma matéria que saiu no UOL, no site de notícias UOL, na semana passada, no dia 19, se não me engano, sobre o combate à pandemia em outros países que não o Brasil. A rigor, a matéria fala mais sobre as medidas adotadas por dois países que têm uma ligação particular, eles são comandados por mulheres no combate à epidemia. São eles a Nova Zelândia e a Alemanha. A matéria começa com esses dizeres que vocês veem aí destacados, né? Governos duros contra a pandemia já colhem benefícios políticos e econômicos. Se a gente olhar especificamente para essa frase, detalhadamente para essa frase, a gente vai ver que nesse título nós temos a presença de apenas uma forma verbal, que é a forma verbal colhem, do verbo colher. Isso faz com que o título seja uma frase, um período, portanto, formado por apenas uma oração, ou seja, apenas uma forma verbal. Quando nós temos um período formado por apenas uma oração, por apenas uma forma verbal, eu tenho aquilo que nós chamamos de período simples. Uma oração, período simples. Agora, se a gente for para o restante da matéria, a gente vai encontrar um exemplo um pouco diferente de construção frasal. Vamos ver na próxima frase aí destacada. Na Alemanha de Angela Merkel, a premier alemã, o índice de confiança na economia deu um salto e mostra que investidores esperam recuperação já no segundo semestre. Muito bem. Se nós olharmos de novo, detalhadamente para essa frase, nós vamos ver que ela possui, diferentemente da primeira destacada da matéria, possui três formas verbais: deu, mostra e esperam. Ou seja, aqui nós temos a presença de três orações no mesmo período. Isso só pode classificá-lo como um período composto. Mais de uma oração, eu tenho um período composto. Agora a gente vai brincar um pouco com essas duas frases, reformulá-las e tentar entender como se dá a construção dos períodos compostos, naqueles mecanismos que nós já estudamos no primeiro trimestre, coordenação e subordinação. Reparem na primeira frase reformulada. Governos que foram duros contra a pandemia colheram benefícios políticos e econômicos. Agora, ao invés de uma oração apenas, eu tenho duas, representadas pelas formas verbais foram e colheram. Repare, governos que foram duros contra a pandemia colheram benefícios políticos e econômicos. Eu posso até imaginar essa frase meio que desmembrada, e aí eu vou ter bem claro que a oração principal, aquilo que declara principalmente para mim a frase é: governos colheram benefícios políticos e econômicos. Essa é a ideia base. Agora, eu tenho uma outra oração que, de alguma maneira, caracteriza que governos são esses. Quais foram esses governos? Aqueles governos que foram duros contra a pandemia. Repara que existe um mecanismo de dependência entre uma oração e outra. Elas não existem independentemente. Que foram duros contra a pandemia fazem parte do sintagma governo. É uma caracterização desse sintagma. Por isso, eu classifico esse período composto por um período composto por subordinação, ou seja, em que eu tenho uma oração que depende exclusivamente de um termo de outra oração para existir e ter sentido. Agora, eu vou voltar àquela frase sobre a Alemanha de Angela Merkel. Vou voltar àquela frase da Alemanha de Angela Merkel e vou subtrair um dos verbos dela. Vou ficar com dois apenas. A minha frase reformulada vai ficar assim: na Alemanha de Angela Merkel, o índice de confiança na economia deu um salto e mostra a expectativa de investidores pela recuperação já no segundo semestre. Agora, tendo dois verbos apenas, eu posso identificar na formação desse período um outro mecanismo. É como se eu tivesse duas orações que
que são independentes. Repare, na Alemanha de Angela Merkel, o índice de confiança na economia deu um salto, ponto. O índice de confiança, elipticamente, mostra a expectativa de investidores pela recuperação já no segundo semestre. Elas funcionam separadamente, mas aqui estão relacionadas a partir da conjunção e, que é uma conjunção aditiva. Se eu tenho essa existência independente, autônoma, se elas têm sentido de forma independente e autônoma, agora eu tenho um período composto diferente do anteriormente analisado. Agora eu tenho um período composto por coordenação. Então, a gente precisa lembrar sempre disso. Quando eu tenho um período composto por coordenação, quando eu tenho as chamadas orações coordenadas, eu tenho uma relação de independência. Elas funcionam, têm sentido separadamente. Quando eu tenho um período composto por subordinação, quando eu tenho ao menos aquilo que nós chamamos de uma oração subordinada, eu tenho uma estrutura oracional que depende de um termo, de outra, para existir e ter sentido. Se a gente pegar a frase original da matéria que nós exploramos lá atrás com 3 orações, nós vamos ver que nós temos tanto um período composto por coordenação quanto subordinação. Vamos dar uma olhada de novo. Começa assim, ó. Na Alemanha de Angela Merkel, o índice de confiança na economia deu um salto e mostra que investidores esperam recuperação já no segundo semestre. Repare, entre o primeiro verbo, primeira oração, e as 2 demais orações, há uma relação de coordenação. O índice de confiança na economia deu um salto, ponto. O índice de confiança mostra que investidores esperam recuperação já no segundo semestre. Existe uma relação de coordenação aí. Agora, em relação às 2 últimas orações, nós temos uma relação de subordinação. O índice de confiança mostra o quê? Que investidores esperam recuperação já no segundo semestre. E essa oração, que investidores esperam recuperação já no segundo semestre, é o objeto direto do verbo mostrar. Logo, depende dele para ter sentido. Complementa o verbo mostrar. Assim, eu tenho uma oração subordinada. É isso. A ideia era essa, fazer uma breve revisão para nós entendermos o que é um período simples, sempre lembrando, aquele que possui uma oração apenas, e o que é um período composto, aquele que possui 2 ou mais orações. E entender como esses períodos compostos eles são construídos na relação de independência, período composto por coordenação, na relação de dependência, o período composto por subordinação. É isso. Façam os exercícios, tirem as dúvidas nos canais que nós vamos disponibilizar e façam o questionário também que tem hoje para vocês fazerem. Beleza? Forte abraço, bons estudos, cabeça no lugar. É isso aí. Valeu, galera. Até mais.